Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar sobre cartas de recomendação. Então se você tá no processo de application aí pra faculdade nos Estados Unidos e chegou nessa parte de cartas de recomendação e tá totalmente perdido, assiste esse vídeo que eu vou te ajudar, vou falar o que é, qual que é a importância delas, como que funciona na prática e vou dar algumas dicas, então vamos lá. Bom, o que são as cartas de recomendação? Primeiro assim, isso é uma parte do processo de application que todo mundo tem que fazer. Então, é uma recomendação que as faculdades elas vão estar pedindo dos seus professores sobre você. Essas cartas, elas servem para a faculdade te conhecer através de uma pessoa que já conviveu com você num ambiente acadêmico. Então, através de uma pessoa que já te deu aula ou já foi seu coordenador, diretor, e eles querem te conhecer não com base nas suas notas, mas com base de como você é em sala de aula, como que você é no ambiente acadêmico. Essas cartas elas têm que ser formais e elas têm que destacar as suas qualidades e os seus professores eles têm que falar o porquê que você deve ir para a faculdade, porquê que eles devem te aceitar. Então, como o nome diz, é uma carta de recomendação mesmo, que eles vão estar te recomendando para a faculdade. E é ali que eles vão realmente estar falando como que foi a experiência de conviver com você nesse contexto acadêmico, como que você é como pessoa, como que você é em sala de aula. Para a faculdade ter isso como uma referência assim de como você seria dentro da faculdade, sabe? O número de cartas que as faculdades pedem varia de faculdade para faculdade, mas geralmente é no mínimo 2 e no máximo 5. E eu sempre recomendo, em todo o processo de application, você sempre fazer mais do que o mínimo. Então, nunca faça só o mínimo se você consegue fazer mais, porque isso mostra o seu interesse realmente de estar aplicando para a faculdade e o seu empenho. Você que escolhe seus professores na grande maioria das vezes, então assim, você tem que escolher professores que você tem proximidade, professores que realmente saibam escrever sobre você. Eu sei que nem todo mundo é próximo de professor, mas pelo menos um professor que tenha uma boa relação com você e que ele conseguiria escrever com propriedade, sabe? Se você ainda tá no ensino médio, é uma boa oportunidade para você começar a criar relações boas com seus professores. Essa parte eu sei que ela é meio confusa de entender, porque não é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, essa questão de cartas de recomendação. É bem comum lá nos Estados Unidos, então eles já estão acostumados, mas pra gente não. Então assim, é confuso primeiro pra gente entender e depois pra gente passar pros nossos professores. E é uma parte bem delicada, porque é uma parte que não depende da gente, né? Realmente depende do outro. Então a gente tem que explicar da melhor forma pra não ter erros. E aí, com isso, é importante a gente sempre explicar para os professores a importância que as cartas têm no nosso application, né? Então, falar para os professores que é uma parte essencial do nosso application e é uma parte determinante que pode realmente determinar se a gente vai conseguir entrar na faculdade ou não. Então também, quando você for falar com seus professores sobre isso, quando você for pedir para eles, falar que é uma coisa que é importante, que é uma coisa que vai exigir ali um pouquinho de atenção e tempo deles e perguntar se eles realmente aceitam fazer isso por você, né? Porque não adianta nada um professor aceitar e quando chega na hora fazer de má vontade, fazer de qualquer jeito, porque isso vai acabar te prejudicando. Agora eu vou falar mais ou menos o que tem e o que não pode ter nessas cartas de recomendação para quando vocês estiverem explicando para os seus professores, eles entenderem, ou então envie esse vídeo aqui para os professores. Hi teachers! Então assim, nessas cartas é muito importante que o seu professor escreva de uma forma que não seja superficial e vago. Então não adianta simplesmente o professor escrever tipo, essa aluna ela é muito dedicada, muito estudiosa, porque isso é uma coisa muito vaga. Então é importante realmente que eles deem exemplos concretos de como que você é em sala de aula, assim. Então se vocês já participaram de algum projeto, de alguma coisa específica na escola ou na sala de aula, junto com esse professor, é importante falar para realmente dar exemplos concretos. E coisas concretas pode ser muita coisa. Mas assim, se você já participou em Olimpíadas da sua escola, ou se você já participou de alguma posição de liderança, eles podem citar isso e dar isso como exemplo. Inclusive, suas atividades extracurriculares, se for conectado com a matéria ou se for conectado com alguma coisa da escola que esse professor ou coordenador estava envolvido, mesmo que vocês coloquem na parte de extracurricular, também pode ser mencionado aqui. Eu vou até dar um exemplo do que uma das minhas professoras escreveu, que ela colocou que até na questão de organização de festa junina, ela escreveu sobre isso, porque ela falava que eu sempre participava dos eventos da escola, e aí uma das coisas que ela falou foi isso, assim, que eu sempre estava ali disposta a ajudar, e ela colocou esse exemplo da organização da festa junina. Então todas essas coisas, assim, elas trazem mais credibilidade e reforçam realmente a ideia de como que você é como aluno. Então é aquilo que eu falei, evita simplesmente colocar qualidades soltas, assim, sabe? Dá embasamento para a qualidade que você tá descrevendo o aluno. Tipo, ele é estudioso, tá, mas como que você me prova que ele é estudioso? Não prova, mas assim, como que você explica pra mim que ele é estudioso? Como que você explica pra mim que ele é um ótimo, sei lá.
E uma outra coisa que realmente é legal, se você for próximo dos seus professores, eles demonstrarem essa proximidade nas cartas. Por exemplo, uma outra professora minha, eu tive aula com ela no ensino fundamental e também no ensino médio, então eu tive bastante tempo de aula com ela e eu era muito próxima, assim, dela, a gente conversava muito, assim, e desde o ensino fundamental eu comentava com ela que eu queria, tipo, fazer intercâmbio e ela escreveu sobre isso na minha carta, então isso também mostra pra faculdade o meu interesse, assim, tipo, da onde surgiu esse meu interesse de ir pra fora, e é uma coisa que eles veem esse meu interesse e veem como que é a visão da minha professora em relação a isso, sabe? Então foi interessante isso, assim. Agora, como que funciona, assim, na prática, né? Como que eles vão enviar essas cartas pra faculdade, se é você que tem que enviar, como que é? No application, depois que você já conversou com seus professores, já escolheu quem vai ser e eles já aceitaram, né? Você vai colocar os contatos deles, então você vai colocar o nome deles, o e-mail, o telefone, por quanto tempo eles te deram aula, qual que era a matéria deles, se era professor ou coordenador, e aí com isso eles vão entrar em contato diretamente com o seu professor e eles vão enviar um e-mail com tipo um documento assim para os professores escreverem as cartas diretamente nesse documento e eles enviarem para as faculdades diretamente. Aí, como são os professores que enviam diretamente para as faculdades, o ideal é que eles escrevam em inglês. No meu caso, meus professores não falavam inglês, só uma falava inglês e ela escreveu em inglês, mas os outros não. Então eu tive a ajuda de uma outra pessoa para traduzir essas cartas. Então depois que as cartas foram traduzidas, os meus professores que enviaram diretamente para a faculdade, então isso não muda assim, sabe? Eles que vão enviar realmente. E aí tem uma parte do application que você vai declarar se você leu ou se você não leu as cartas. Eu sempre recomendo você colocar que não leu e você realmente não lê as cartas, porque quando você coloca que você não leu as cartas, é como se você estivesse falando para a faculdade que você confia nos seus professores de olhos fechados. Então você sabe que eles vão fazer uma boa recomendação para você e você confia neles, então isso meio que dá mais credibilidade ainda para suas cartas. Agora eu vou dar algumas dicas importantes para vocês. Bom, a primeira dica que eu tenho que dar é quando vocês estiverem pesquisando sobre essa questão de cartas de recomendação, não só sobre isso, na verdade, mas sempre pesquisem em inglês, porque como eu falei, isso não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, então quando a gente pesquisa em português, não aparece tanta informação, geralmente aparece coisas que não tem nada a ver com isso, então costumem pesquisar em inglês para vocês primeiro já se familiarizarem com os termos e tudo, mas também para vocês terem o máximo de informações possíveis. Aí vocês podem pesquisar por College Recommendation Letters, ou alguma variação desse termo. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é para vocês mandarem para os seus professores modelos de algumas cartas, para eles realmente verem como que funciona ali, tipo, como que é o modelo, como que é a estrutura da carta. A carta, ela é tipo uma página assim, então não é um parágrafo, mas também não são várias páginas ali. Geralmente uma página é o suficiente para eles conseguirem explicar tudo que eles tiverem pra falar sobre você. Outra dica é pra vocês falarem com antecedência sobre isso, porque como eu falei, não é uma coisa que depende da gente. Então, essa questão de datas e, né, data limite que a gente tem pra entregar as coisas é meio complicada quando a gente depende de outra pessoa, porque às vezes, né, pode dar ruim, então falar com antecedência. Se você tem até janeiro pra enviar tudo, fala que você tem até dezembro, pra não correr o risco deles não enviarem a tempo. Uma outra dica muito, muito importante que eu tenho pra dar é vocês conversarem com seus professores. Tipo, isso é meio óbvio, né, porque vocês vão ter que falar com eles sobre isso, mas assim, realmente senta e conversa com eles, sabe? Conversa sobre como você era em sala de aula, refresca a memória deles, não tem problema assim você lembrar, tipo, lembra, professor, quando eu fiz isso, você pode citar isso na minha carta de recomendação, porque você só vai estar orientando ele ali da melhor forma, lembrando a memória dele de algumas coisas, e isso não tem problema. Uma outra coisa é vocês falarem para os professores sobre as universidades que vocês estão aplicando, para na carta, quando eles estiverem escrevendo, se for possível, né, eles conectarem você, como você é, sua personalidade, com a universidade, pelaquela questão de perfil da faculdade, para também ressaltar essa questão, ressaltar as qualidades que você tem que são compatíveis com a faculdade. E aí, sempre reforçar nas cartas que eles acreditam que você será bem sucedido nessa faculdade. Uma outra dica é evitar clichês. Eu acho que isso é para tudo, assim, mas evitar clichês, porque como eu falei no vídeo sobre as essays, as faculdades, elas recebem inúmeros applications. Elas recebem inúmeras cartas de recomendação. Então, elas não querem ler uma coisa que todo mundo vai escrever, elas não querem ler a mesma carta de recomendação sobre diferentes alunos, sabe? Então, evite clichês, realmente tenta falar pro seu professor para ele realmente falar sobre você, assim, sobre sua personalidade, sobre
tudo. E tentar ser uma carta bem autêntica, assim, sobre você, que realmente demonstra quem você é. Outra coisa que eles também podem mencionar que é super válido é falar quanto tempo que eles te conhecem, principalmente se vocês se conhecem há bastante tempo, é legal falar isso pra faculdade realmente ver isso como um fator positivo. Uma outra dica que pode parecer meio óbvia, mas é importante falar, é que a carta, ela tem que ser sempre muito positiva, assim. Então, o seu professor, ele tem que estar demonstrando que ele realmente confia e ele acredita que você vai arrasar nessa faculdade e que você vai ser a melhor opção para essa faculdade e demonstrar realmente isso através das cartas. Uma outra dica é os seus professores mencionarem também suas características pessoais, envolvendo sua personalidade, como você é, e também as suas extracurriculares, assim. Então, tanto o seu desempenho acadêmico e também o seu desempenho com extracurricular, se for uma coisa conectada com o seu professor, assim, de alguma forma. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como que funciona essa questão das cartas de recomendação. Lembrando que no Drive eu coloquei alguns materiais sobre cartas de recomendação também, então eu coloquei alguns modelos, algumas dicas, tá tudo lá. E é isso, espero que esse vídeo ajude alguém de alguma forma. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal. Me acompanhem nas outras redes sociais também. Inclusive, esse vídeo aqui foi gravado no Brasil, mas eu já estou nos Estados Unidos. Não tô agora, mas eu sei que quando eu postar eu vou estar. Então me acompanhem aqui pra vocês saberem como que funciona a vida numa faculdade nos Estados Unidos. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, podem deixar aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Oi, gente, bem-vindos a... Nossa, esse... Ó, como meu braço tá mole, Jesus! Preciso treinar.